Dezenas de ensaios clínicos randomizados de low carb para diabetes não deixam dúvidas quanto à eficácia da estratégia. O problema é que os estudos randomizados, sobretudo os que envolvem medidas de estilo de vida, têm uma grande limitação: a falta de motivação de quem foi sorteado para um grupo sem tê-lo escolhido. E como será que seria se as pessoas estivessem motivadas a fazer essa dieta? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. E aí, motivação interfere no resultado? Nossa, interfere muito, como eu acho que todos vocês sabem, como é a experiência de cada um de nós. E isso vale não apenas para a dieta, mas para estilo de vida em geral. Eu vou dar um exemplo que eu acho que fica bem claro, e é um exemplo real que existe na literatura científica. O primeiro lugar onde eu vi claramente sendo exposto esse problema foi um estudo que estava avaliando ensaios clínicos de exercício. E eles diziam ali que um grande problema era a motivação, porque você pegava indivíduos e sorteava um grupo para ser o grupo controle, um grupo sedentário, e outro grupo para ser um grupo que vai praticar exercício. E aí você vai avaliar os resultados. Acontece que algumas pessoas que não gostam de exercício acabavam sorteadas, porque é sorteio, né, para o grupo do exercício. Então não faziam direito, faziam menos do que era prescrito. Enquanto outras pessoas que gostam muito de exercício acabavam sorteadas para o grupo controle. E elas faziam exercício mesmo sendo um grupo que era o grupo sedentário. Então, isso torna muito difícil a gente avaliar o real potencial de estratégias de estilo de vida nos estudos randomizados. Não obstante, esses estudos randomizados são fundamentais. É com eles que a gente mostra se alguma coisa funciona ou não. Acontece que no diabetes já está provado. Já tem dezenas de estudos randomizados mostrando que funciona. Então, voltamos à pergunta inicial, né, Sari? Qual é o potencial dessa estratégia em pessoas que não foram sorteadas para fazê-la, mas que estão motivadas, que escolheram? Acaba de ser publicado no Reino Unido um estudo que avalia exatamente isso. Esse estudo é capitaneado pelo Dr. David Unwin, que é alguém que há mais de 10 anos utiliza a estratégia low carb para controle de diabetes e problemas metabólicos, mas é muito legal que o autor sênior desse estudo foi o Dr. Roy Taylor. E o Roy Taylor, para quem de vocês lembra, é o mesmo sujeito que demonstrou em 2018 que uma dieta de restrição calórica à base de shakes é capaz de colocar o diabetes em remissão. Nós, inclusive, já gravamos um episódio 21, chamado Shake ou Churras, no qual a gente comentava que, por um lado, é incrível os resultados que o Dr. Roy Taylor obteve com a sua dieta de shakes. Por outro lado, nos chamava a atenção que ninguém falava que é possível obter os mesmos resultados numa dieta que, ao invés de viver à base de shake, você pode até comer churrasco, que é a dieta low carb. Pois bem, o próprio Dr. Roy Taylor agora está nesse estudo publicado no Reino Unido. Os resultados do estudo são realmente espantosos. Entre aqueles que adotaram a low carb como estilo de vida, 97% das pessoas obtiveram melhora do controle do diabetes, mantido por uma média de 33 meses. 93% dos pré-diabéticos normalizaram os níveis de glicose. Pessoal, vale repetir. Quase todos os pré-diabéticos deixaram de ser pré-diabéticos com a estratégia. Não é pouca coisa, pessoal. 77% das pessoas cujo diabetes tinha até 1 ano de diagnóstico conseguiram a remissão do diabetes, livre de medicação. Vocês têm ideia do quão revolucionário é isso? Por que isso não está na primeira página de diversos jornais?
Quantas vezes a gente vê besteira no jornal, esses estudos falando que comer ovo está associado com aquilo, comer amendoim está associado com aquilo outro, estudos de epidemiologia nutricional, estudos ridículos. E uma coisa absolutamente revolucionária, se isso aqui fosse uma pílula, se isso aqui fosse um comprimido que coloca 93% dos pré-diabéticos em remissão, 77% dos diabéticos tipo 2 que têm um diagnóstico no último ano em remissão. Pessoal, isso é absolutamente revolucionário. E no geral, considerando todos os pacientes, 51% atingiram a remissão sem medicamentos. A gente está falando aqui de um grupo de pacientes com diabetes de 5,4 anos de duração em média. Mais uma vez, vamos metabolizar essa informação. O estudo do Roy Taylor, o primeiro, o de 2018, aquele que foi feito com shakes, 3 a 5 meses, consumindo exclusivamente shakes para conseguir emagrecer, aquele estudo mostrou um resultado um pouquinho pior do que esse, em termos de remissão. Um pouco menos de 50% das pessoas atingiram a remissão. Aqui é um estudo, repito, no qual participa o próprio Dr. Roy Taylor, em que as pessoas estavam comendo comida de verdade, low carb, não era shakes, é um estilo de vida. E num grupo de gente doente, em que a média de duração do diabetes era de 5 anos e meio, neste grupo 51% atingiram a remissão do diabetes tipo 2 sem medicamentos. Claro, significa que outros 49% não atingem a remissão. Mas, pessoal, veja, poucos anos atrás se dizia que diabetes era necessariamente uma doença crônica e progressiva. E agora nós estamos vendo que com uma estratégia de estilo de vida, com comida de verdade, é possível obter resultados que, repito, até poucos anos atrás as pessoas consideravam impossíveis. E olha que curioso, houve uma melhora significativa da função renal, ao contrário do que se diz por aí, que essa dieta da proteína vai piorar a função renal, vai fazer mal para os rins. É que o que acontece, né, pessoal? A coisa que mais prejudica o rim é o diabetes. Então, se você faz uma dieta que controla o diabetes, o rim melhora, ele não piora. E essa história de que low carb faz mal para os rins é um grande mito, como a gente já falou aqui no podcast tantas vezes, né? O mesmo aconteceu com os fatores de risco cardiovascular, incluindo pressão arterial. E o perfil lipídico, tudo melhorou entre aqueles que fizeram a estratégia. E por fim, também houve uma grande economia financeira, porque a medicação foi reduzida ou até eliminada. E isso que aqui está se avaliando apenas a economia financeira com remédio. Não se está avaliando, porque é um estudo que não tinha esse objetivo e também não teve essa duração, né? As economias gigantescas que você passa a ter quando alguém deixa de ser diabético. Significa que essa pessoa não ficará cega no futuro. Significa que essa pessoa não vai fazer hemodiálise e transplante renal no futuro. Significa que essa pessoa não vai estar amputada no futuro. Significa que ela não vai ter um AVC, não vai ter risco de invalidez tão grande no futuro. Significa que ela não vai ter a vida encurtada por um infarto ou os procedimentos caríssimos de ponte de safena, implantação de stent. A economia envolvida nisso aqui é gigantesca. Claro que esse estudo não tem como contabilizar isso, porque isso vai acontecer nos próximos 5, 10, 20 anos de vida dessas pessoas. Mas a gente pode imaginar a economia financeira e a economia de sofrimento que nós teremos, né? E os assinantes da área de membros do blog Ciência Low Carb vão poder entrar na postagem completa e olhar todas as análises dos gráficos desse estudo, demonstrando esses resultados. Para saber mais sobre a área de membros, você pode ir em drsolto.com.br. Quando a gente fala desse assunto, diabetes em rede social, costumam vir perguntas de pessoas que têm interesse em fazer estratégia para controlar o diabetes, perguntando se todo mundo que faz low carb pode deixar de usar medicamentos ou colocar a doença em remissão. Como que funciona? Pois é, o estudo avaliou isso e mostrou que não é todo mundo que vai colocar a doença em remissão. Os maiores preditores de quem vai conseguir colocar a doença em remissão é quem tem a doença há menos tempo e quem começou a mudar o estilo de vida quando a doença não estava tão grave ainda, quando a hemoglobina glicada não estava tão alta. E mesmo assim é uma coisa probabilística.
Significa que você pode ter pessoas que têm a doença há pouco tempo, mas já não conseguem reverter completamente, e você pode ter, e eles mostraram isso no estudo, gente que tem a doença há muitos anos e mesmo assim consegue reverter. Então, o principal é o seguinte: sabendo-se que nós temos uma estratégia de estilo de vida eficaz, que pode ser feita com comida de verdade e que ela tem uma janela de oportunidade, que a chance de funcionar melhor é no início, é no primeiro ano de diagnóstico, é muito importante que as pessoas saibam disso, que os profissionais de saúde, os médicos, os nutricionistas saibam disso, para que pelo menos isso seja oferecido para as pessoas, porque ninguém é realmente livre para escolher sem ter conhecimento de que a alternativa existe. E foi justamente pensando nisso, em divulgar o uso da estratégia low carb para pacientes com diabetes tipo 2 e também tipo 1, porque melhora o controle da glicemia e, consequentemente, reduz o uso de medicação, que foi idealizado o curso Diabetes a Solução. A gente já está com as inscrições abertas nessa semana do dia 16 de janeiro, é a 6ª turma. E é um curso dirigido tanto para profissionais de saúde, médicos, nutricionistas, educadores físicos, mas também para pacientes e para pessoas que têm interesse em entender mais o que é a resistência à insulina, o que é o diabetes e como fazer o tratamento com mudanças de estilo de vida, incluindo a abordagem low carb. Você pode saber todos os detalhes desse curso acessando diabetesasolução.com.br, sem cedilha e sem acento. Esse episódio foi roteirizado e produzido por nós. E se você gostou, aproveita para divulgar, encaminhe para os amigos e se inscreva para não perder os próximos episódios. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.